sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar sobre teoria geral do processo. Nós vamos falar a parte que fala sobre as partes do processo e os procuradores. Mas antes eu gostaria de fazer uma homenagem para duas alunas minhas, a Jovenília e a Luciana. Luciana, olha aqui atrás, ó, tirei o vermelho em sua homenagem. Então vamos lá, gente. Partes e procuradores. Relação jurídica processual. Toda relação jurídica que se instaura, ela tem uma finalidade em modificar, extinguir ou criar algum efeito jurídico. O processo, ele se desenvolve devido à relação jurídica que surge entre os litigantes, que são as partes, e o Estado juiz. Essa relação é complexa porque é impulsionada pela prática de vários atos processuais que são ordenados pelas partes e pelo juiz, que nós chamamos de atos de criação e modificação. E todos esses atos, eles buscam levar o procedimento até a obtenção de sua finalidade princípio, que seria a tutela jurisdicional, ou seja, ato extintivo, ou seja, o final do processo. Esse fim, ele é obtido mesmo que as partes não exerçam as suas faculdades processuais e elas deixam de praticar os atos de movimentação do processo. Até porque, mesmo que a jurisdição seja inerte, a relação jurídica processual, ela se movimenta pelo princípio do impulso oficial, que é incumbido ao juiz levar o processo até o final e analisando ou não o mérito da causa. A relação jurídica processual, ela é de direito público, na medida em que ela regula o relacionamento entre as partes e o órgão estatal que está investido de jurisdição e de todo independente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Toda essa finalidade, ela é desenvolvida, essa relação jurídica, ela é desenvolvida sem o vínculo direto entre as partes. Porque os efeitos que são buscados pelos atos processuais, que são praticados pelas partes, eles só são gerados após análise formal e deferimento do juiz. Então, podemos dizer que os sujeitos da relação jurídica processual, por consequência do processo, é o juiz e as partes. E o que seria partes? As partes são aquelas que participam da relação processual que existe com o Estado juiz. Elas exercem aí as faculdades que lhes são oferecidas e observam os deveres que são impostos e sujeitos aos outros processuais. Conforme o procedimento escolhido ou a fase processual, a denominação da parte ela pode variar. Por exemplo, a gente pode falar das partes autor e réu, que são expressões que são utilizadas no processo de conhecimento. Também tem o credor e o devedor, que eu utilizo na fase de execução. Tem o denunciante e o denunciado, na denunciação da lide, e dentre outras nomenclaturas. Bom, as partes, na defesa de seus interesses e buscando formar um convencimento do juiz, que é o que vai proferir a decisão sobre aquele litígio que foi instaurado, adquirem por força da relação jurídica processual a faculdade de praticar os atos que são destinados ao exercício do direito de ação e de defesa, como, por exemplo, o direito de produzir provas, de recorrer, de comparecer aos atos processuais e dentre outros. Agora também surgem deveres que são impostos pelas partes, aqueles que são de instrumento público, né, que
O descumprimento ele pode acarretar sanções pecuniárias em favor do próprio judiciário, que eu posso falar do ato atentatório à dignidade da justiça, ou em favor da parte adversária, que seria a litigância de má-fé. Falando do ato atentatório à dignidade da justiça, é dever da parte dos seus procuradores e de todas as outras pessoas que participem do processo expor os fatos conforme a verdade, não formular pretensão ou defesa destituída de fundamentação, não produzir provas ou atos inúteis, cumprir e não cumprir embaraço ou cumprimento das decisões jurisdicionais, declinar e manter atualizado o endereço onde receber as intimações e não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso. Isso tem previsão no artigo 77 do Código de Processo Civil. A violação dos deveres, que eu acabei de mencionar, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação ao responsável de multa de até 20% do valor da causa, ou até 10 salários mínimos, conforme a gravidade da conduta e sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. A multa ela é revertida em favor dos fundos de modernização do Judiciário da União ou do Estado, artigo 97 do Código de Processo Civil, e autoriza a inscrição na respectiva dívida ativa, caso não haja o pagamento desta multa. Os advogados públicos ou privados e membros da Defensoria e do Ministério Público não se aplica essa multa, devendo o ato atentatório ser resolvido perante o respectivo órgão de classe ou corregedoria. No caso dos advogados, o órgão que seria adequado à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O atentado ele deve ser resolvido no próprio processo, nos próprios autos, com determinação judicial de recomposição do estado anterior da coisa ou direito pela parte que cometeu o ato. Litigância de má-fé. Aquele que litigar de má-fé, ele responde por perdas e danos causados ao adversário. Artigo 79 do Código de Processo Civil. E quando é que caracteriza a litigância de má-fé? Anotem aí. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Alterar a verdade dos fatos. Usar o processo para obter objetivo ilegal. Opor resistência injustificada ao andamento do processo. Proceder de modo temerário em juízo. Provocar incidente manifestamente infundado. Interpor recurso manifestamente protelatório. Artigo 80 do Código de Processo Civil. Então, é obrigatória a presença do dolo, da intenção e a consciência da parte quanto à finalidade ou ao objetivo lesivo do ato. A condenação ela pode ser feita a requerimento ou de ofício pelo próprio juiz, com multa de 1 a 10% do valor corrigido da causa, ou até 10 salários mínimos, que também é revertida em favor da parte adversa, além de imposição de responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios. Bom, existem também os ônus processuais. O que seria os ônus processuais? São as faculdades processuais concebidas às partes, onde, apesar de não obrigatórias, elas geram ao desidioso um prejuízo em relação
na relação jurídica processual, consistente em passar e ostentar situação desvantajosa perante aquela que irá decidir a lide, o conflito. Exemplo, é a contestação. Né? Esse é um exemplo típico, né, do ônus processual. Muito embora ninguém seja a ela obrigado, né, eu não sou obrigado a contestar, né, mas a ausência da contestação, ela gera uma desvalia processual ao réu, né, consistente no estabelecimento da presunção da veracidade dos fatos alegados como constitutivos do direito do autor, possibilitando o julgamento antecipado do mérito. Ou seja, se eu não apresentar a contestação, deduz que todos os fatos, presume-se que todos os fatos que o autor alegou na petição inicial, eles são verdadeiros. Eu não sou obrigado a contestar, mas se eu não contestar, isso pode trazer um prejuízo para o réu. Né? Bom, quando a gente está falando de parte, existe a questão da substituição processual e substituição de parte. Então, o titular da ação é o titular do direito material que está sendo violado. E aí a gente fala de legitimação ordinária. Só quando a lei permite, é admissível que um terceiro venha a juízo tutelar direito alheio, direito de outra pessoa, em nome próprio, tá? Legitimação extraordinária. A substituição processual, ela é sinônimo de legitimação extraordinária, agindo o substituto na defesa do interesse que não lhe pertence. Esse instituto ele não pode ser confundido com a substituição de parte, que significa a alteração da pessoa que figura em um dos polos do processo. Após estabilizada a demanda, após estabilizado o processo, né, o nosso ordenamento jurídico ele só permite a substituição das partes originárias em caso de falecimento, artigo 110 do Código de Processo Civil, mediante, é claro, a suspensão do feito até que se proceda à habilitação dos sucessores ou do espólio, e contando aí que o direito de ação ele não seja intransmissível, porque se nesse caso deve ser o processo extinto. Tá? Artigo 108 do Código de Processo Civil. Nem mesmo a eventual alienação do objeto litigioso vai implicar a alteração das partes. Pelo contrário, a transferência do direito material versado no processo, nos autos, após a citação válida, tá, é irrelevante para o processo, né, já que ele vai prosseguir até o final com as partes originárias. E não, a não ser que haja concordância das partes quanto à substituição de um dos polos, né? Artigo 109 do Código de Processo Civil. Ao adquirente do objeto ou direito litigioso, resta, então, caso seja desejado, intervir na causa como assistente litisconsorcial do alienante, suportando aí os efeitos da sentença que está sendo proferida. Tá? Bom, e de quem é a capacidade de estar em juízo? De quem é a capacidade processual? Qualquer pessoa que possua capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações na vida civil, ela tem capacidade de estar em juízo. Artigo 70 do Código de Processo Civil. Equivale à personalidade civil, que é determinadas ficções jurídicas processuais têm capacidade de estar em juízo, muito embora não possua personalidade civil, como o nascituro,
e as pessoas meramente formais, né? Massa falida, espólio, condomínio, e as que podem atuar como parte nos processos de seus interesses, desde que corretamente representadas, os genitores, né? Genitora, no caso de representação processual de menor incapaz, né? O síndico, o inventariante, no caso de uma sucessão, do inventário, tá? Então, já a capacidade processual, a princípio, ela segue a regra da capacidade de exercício do Código Civil. Com a relação jurídica processual, implica atos de manifestação de vontade. Exige a lei processual os mesmos requisitos integrativos da vontade daqueles que, seja por força da idade, seja por força de alguma debilidade mental, não tenham vontade plena. Então, por exemplo, o menor impúbere, ele possa ser parte em uma demanda, tá? Em um processo, ele tem capacidade de estar em juízo para que exerça regularmente as faculdades, ou se sujeite ao ônus processual validamente, ele tem que ser sempre acompanhado pelo seu representante legal. Porque se ele não for acompanhado pelo representante legal, eu tenho ausência da capacidade processual. Né? O representante legal, ele não tem capacidade processual. Quem tem, na verdade, aqui a capacidade de estar em juízo é o menor. Mas, por conta dele ser menor, o representante legal, ele vai representá-lo no processo. Então, o representante legal, ele não assume a posição de parte no lugar do menor. Ele comparece no processo para representar o menor e suprir a incapacidade. Artigo 71 do Código de Processo Civil. O direito processual civil, ele impõe ainda algumas limitações especiais à capacidade processual. É claro que isso é em virtude do interesse público que é inerente ao processo e pela necessidade de observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. São os casos do réu preso, que demanda em seu favor a nomeação de um curador especial, artigo 72, e as hipóteses do artigo 73, que exigem a outorga uxória ou marital entre os cônjuges, direitos reais sobre bens imóveis, salvo quando casados no regime de separação absoluta de bens. Nesse caso, é possível a obtenção de suprimento judicial quando a recusa não for justificada. Artigo 74 do Código de Processo Civil. Não pode a capacidade processual ser confundida, tá, com a condição da ação. A capacidade processual, ela é um pressuposto processual onde a ausência ela gera nulidade do processo, por ausência de existência e de validade da relação jurídica, enquanto a ausência da condição de ação, ela gera a extinção do processo, sem resolução de mérito por carência de ação. A irregularidade da representação das partes, ela é matéria de ordem pública e comporta reconhecimento de ofício pelo juiz, o qual ele deve determinar a regularização em prazo razoável. Tá? Então, vai ser apresentado aí pelo autor da demanda e, se ele não sanar no prazo que está determinado pelo juiz, esse processo ele é extinto. Né? Se a desídia em regularizar for do réu, ele deve, o processo, seguir aí a sua revelia. Artigo 76 do Código de Processo Civil. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do advogado. Capacidade postulatória. Em sendo o processo ele um instrumento objeto de direito positivado, com regras técnicas próprias
de quem tenha o conhecimento das leis, somente aquele habilitado em curso superior jurídico tem a capacidade de postular em juízo. O advogado é o técnico em direito que representa a parte em suas postulações no processo e no exercício das suas faculdades processuais. É a sua exclusividade a capacidade postulatória, sendo absolutamente nulo o processo onde a parte se faça representar por quem não detém habilitação legal para o exercício da advocacia. Artigo 103 do Código de Processo Civil. É claro que a lei ela traz exceções para essa regra geral, onde possibilita a postulação diretamente da parte. E quando é que isso acontece? Quando o próprio advogado ele advoga em causa própria. Artigo 103 do Código de Processo Civil, parágrafo único. E também nas causas de competência do juizado especial, quando seu valor não ultrapassar 20 salários mínimos. Bom, para que a representação da parte pelo advogado ela seja válida, é necessária a outorga de mandato por um instrumento público obrigatório para os analfabetos, é claro, ou particular. Para a prática de atos no processo, basta que a procuração faça referência da cláusula adjudícia, artigo 105 do Código de Processo Civil, com exceção dos atos processuais de desistência, confissão ou recebimento de citação, que demandam poderes específicos. Já os atos da vida civil, como a transação, renúncia ao direito, receber e dar a quitação, reconhecer a procedência do pedido e firmar compromissos, eles não estão acobertados pela cláusula judicial adjudícia, exigindo aí a disposição expressa no mandato, tá? A procuração ela jamais pode ser dispensada, mas medidas de urgência, possibilidade de preclusão, decadência ou prescrição pode ser praticados sem mandato, desde que no prazo máximo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, o mandato seja protocolado. Tá? Ele tem que ser protocolado no processo, tem que ser protocolado nos autos para poder ter a validação, sobre pena de ineficácia do ato e responsabilização do advogado pelas despesas, perdas e danos que foram gerados no processo. Artigo 104. Pode a procuração ser assinada digitalmente na forma da lei específica, tá bom? Bom, o artigo 107 do Código de Processo Civil, ele estipula em favor do advogado que esteja do exercício da defesa de seu patrocinado alguns direitos. Quais são eles? Examinar em cartório ou pelo meio eletrônico os autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, e salvo, é claro, aqueles sobre a égide do segredo de justiça. Tá? Também ele pode requerer como procurador vista dos autos pelo prazo de 5 dias. Hoje em dia os processos eles são eletrônicos, mas se tratando de processo físico, o advogado ele pode retirar nesse prazo o processo do cartório. Retirar o outro direito é retirar o processo no prazo legal, sempre que houver determinação judicial para manifestação. Bom, caso o prazo ele seja comum entre as partes do processo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, poderão os seus procuradores retirar os autos
É claro que ressalvada a hipótese de obtenção de cópias com carga dos autos pelos prazos de 2 às 6 horas. O procurador que não devolver o processo nesse prazo, ele perde o direito no processo. Lembrando que isso se trata de processos físicos, porque hoje os processos são todos digitais, são todos eletrônicos, então não existe essa necessidade de retirar o processo dos autos, até porque com certificado digital e a senha o advogado consegue acessar. Bom, existe também a situação da substituição do advogado. Essa substituição ela pode se dar pela vontade da parte se manifestando nos autos, que é a revogação do mandato, tá? Nesse momento, o autor ele deve constituir outro advogado, outro causídico, sob pena de extinção do processo, e o réu sob pena de prosseguimento do processo, sobre prosseguimento do feito à sua revelia. Em se tratando de renúncia ao mandato pelo próprio advogado, esse só vai ter eficácia no processo se houver prova escrita, física ou digital da cientificação do patrocinado, prosseguindo aí o advogado na defesa, se necessário, pelo prazo de 10 dias de sua juntada no processo, artigo 112 do Código de Processo Civil. Então, ele não pode simplesmente deixar o processo porque ele bem entende. Ele precisa notificar a parte, juntar nos autos e informar o juiz que ele está saindo do processo e ele ainda permanece no processo num prazo de 10 dias. Bom, espero que tenham gostado e até a próxima!